E aí, pessoal, beleza. Quem nunca se sentiu, tipo, super perdido no meio de tanta informação, sabe? Querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas no final das contas parece que não saiu do lugar. Ah, isso é a história da vida moderna, né? Pois é. Mas, calma que pra que a gente tá aqui. No The Deep Dive, a gente pega esses temas que parecem um bicho de 7 cabeças e mergulha de cabeça para trazer para você a essência, sabe? Sem enrolação e de um jeito que você fala, putz, isso faz sentido. É isso aí. E hoje a gente vai desvendar a arte da concentração e do controle da mente, usando como guia um livro super interessante, A Doutrina e a Prática do Yoga. Yoga. Já tô vendo a galera aí se alongando. Mas, ó, o palco aqui vai além das posições dos alongamentos, tá? O livro traz uma filosofia e técnicas pra gente dominar essa cachola que às vezes parece ter vida própria. E o legal é que o autor fala direto com a gente, sabe? Tipo, te dando aquele toque pra você evoluir. É tipo um coach de bolso. E aí não importa se você já é mestre Yoda da meditação ou se nunca tentou aquietar a mente por 5 segundos, os princípios que a gente vai ver aqui são tipo um manual para você usar sua energia mental com mais foco. E ter aqueles momentos de ha! Sabe? É tipo um atalho para você dominar o assunto sem ficar boiando em um mar de informação. Gostei do atalho. Mas para a gente não se perder nesse mapa da mente, qual a rota de hoje? Por onde a gente começa a desvendar esse mistério da concentração? Primeiro, a gente precisa entender por que a concentração é tão importante, tanto para a vida prática quanto para a nossa vida interior. Depois, vamos dar uma olhada na natureza dos pensamentos e nessa tal de Maia. Daí partimos para o lado prático, com dicas de como se concentrar no dia a dia, o que rola na nossa mente quando a gente está pensando ativamente ou no automático. E para finalizar, as técnicas para dominar a concentração interna e os pensamentos. A lei da atração, as formas de pensamento, a aura e como mandar embora os pensamentos negativos. E aí, tá pronto para essa imersão. Dou mais ponto que pipoca na panela. Começando pelo básico, o que é concentração? Em poucas palavras, é trazer a mente para um ponto só. Tipo, tá no centro de alguma coisa. E o livro divide essa habilidade em duas: concentração objetiva e subjetiva. Beleza, vamos por partes. Concentração objetiva é quando a gente tá ligado no mundo exterior, né? Tipo, aprendendo algo novo, trabalhando, prestando atenção em uma aula. Isso aí. É quando você direciona sua atenção para dominar uma habilidade, se aprofundar no trabalho. É o que o livro chama de evolução. E a vantagem é que te torna mais prático, eficiente e geralmente bem-sucedido no mundo material. Mas Opa, sempre tem o mais, né? Com a pegadinha. O problema é que, focando só nisso, você pode até ter sucesso material, mas, espiritualmente falando, fica meio que na idade da pedra. Vira um mundano do mundo, como diz o livro. Inteligente, mas preso na maia e cego para uma realidade mais profunda. A mente objetiva, segundo o livro, é o cérebro da sabedoria mundana, do bom senso, a habilidade do especialista em qualquer área. Cientistas, matemáticos, empresários, geralmente mandam bem nisso. Entendi. Foco no externo te dá vantagem no mundo, mas pode te deixar vazio por dentro. E a concentração subjetiva? Essa é olhar para dentro. Acertou. É o oposto da objetiva. Você tira a atenção do mundo exterior e foca em conceitos internos. Deus, espírito, paz, nirvana. É buscar o reino dos céus dentro de si. O livro até conta a história do Laplace, que procurou Deus com seu telescópio e não achou nada. Ele estava procurando o jeito errado. É tipo, não adianta buscar felicidade só em coisas materiais, se a gente não estiver bem por dentro. E qual a importância dessa concentração subjetiva? O livro coloca ela como o princípio e o fim da religião. E a ideia é que enquanto a concentração objetiva gasta energia espiritual, a subjetiva economiza e recupera essa energia. É a polaridade. Evolução e involução, positivo e negativo. Na concentração subjetiva, você acessa a fonte inesgotável de força, a vontade absoluta. Nossa, quer dizer que olhar para dentro recarrega as baterias. Exatamente. O livro usa Jesus como exemplo. Ele tinha esse poder subjetivo super desenvolvido, curava pessoas, controlava a natureza. E tem um ponto importante. A gente precisa se colocar numa posição receptiva para essa vontade universal e, ao mesmo tempo, manter uma atitude positiva em relação ao mundo. É um equilíbrio. Tipo uma sintonia fina entre o que a gente recebe e como a gente age, né? Como a gente encontra esse equilíbrio. Praticando as duas. O livro bate muito nessa tecla. É importante cultivar as duas para ter um crescimento completo. A paz no meio do trabalho, imagina. Foco total nas tarefas, concentração objetiva. E depois, conectar com o seu interior para recarregar. Concentração subjetiva. Incrível, né? É tipo um reset no sistema. E o livro fala em etapas para desenvolver a concentração. Sim. Para a concentração objetiva, ele menciona o Pratyahara e o Dharana. O Pratyahara é o esforço para desligar a mente das distrações. E o Dharana é quando você consegue fixar a mente em um ponto só. O Dhyana seria uma extensão disso, um estado de contemplação mais profundo. E o Samadhi, do ponto de vista objetivo, seria ter um conhecimento completo do assunto. Mas ele fala que a visão subjetiva do Samadhi só se alcança com uma prática mais profunda de yoga e com a visão da alma.
Nossa, quanta coisa. E a Maia, onde ela entra? Maya é um conceito central. O livro define como ignorância do real. Ele usa a analogia do relógio. Os ponteiros se movem por causa de um mecanismo que a gente não vê. A ignorância é achar que os ponteiros se movem sozinhos. É tipo a gente só vê a ponta do iceberg. Exatamente. O universo visível é só a superfície. A Maya nos impede de enxergar a verdade por trás. Por isso que só conhecimento objetivo não basta. A gente fica preso na ilusão do mundo material. Mas quem enxerga os dois lados não cai nessa armadilha. Então o problema não é o conhecimento do mundo, mas esquecer de olhar para dentro. É isso. O perigo é desenvolver só a mente objetiva e esquecer do lado subjetivo. Para ser completa, a gente precisa dos dois. Mas o subjetivo deve guiar o objetivo. E cuidado para não se apegar demais ao mundo, essa fixação leva ao sofrimento. Ele até fala do homem meio mundano e meio espiritual. Ele vive em conflito, tentando conciliar o mundo material com o espiritual. Pedir para sofrer, né? Então a chave é entender como o mundo funciona sem se apegar. Exato. Não podemos apegar a alma a pensamentos pequenos, coisas superficiais. Maia desvendada. Agora, como a gente se concentra no dia a dia? Dicas práticas, por favor. O livro dá algumas. A primeira é o single tasking. Faça uma coisa de cada vez, com foco total, até terminar. Só mude quando você decidir mudar conscientemente. Nada de celular e 1000 abas abertas, né? Exatamente. A segunda dica é controlar os impulsos. Quando uma ideia surgir, não haja sem pensar. Analise com calma, como se estivesse esculpindo a ideia na mente. Só haja quando tiver certeza. Para evitar arrependimentos depois, né? Com certeza. A terceira dica é sobre a sensação de que o tempo voa quando a gente está concentrado. Sabe quando você se envolve em algo que ama e nem vê as horas passarem? É isso. Esqueça o tempo. Trabalhe com dedicação por dias, meses, anos, se precisar. É o famoso estágio de flow, né? Essa mesma. A quarta dica é um exercício de visualização. Observe uma foto com atenção, guarde a foto e tente reproduzir a imagem mentalmente com todos os detalhes. Só usa a mente. Parece bom para a memória também. E qual o resumo para se concentrar no dia a dia? Atenção consciente. Estar presente e focado no que você está fazendo. Ok, e a meditação ativa e passiva, qual a diferença? A meditação ativa é o pensamento voluntário, consciente. É focar em um problema, afastar pensamentos irrelevantes. Usamos quando estudamos, resolvemos problemas, é um esforço mental, a mente cansa. Tipo, quando a gente se esforça para entender algo complexo. Isso. O livro diz que a gente precisa treinar a mente para direcionar e desligar a atenção. A mente é inquieta, mas com treino a gente controla. Já a meditação passiva é o pensamento automático, subconsciente, os hábitos. É quando os pensamentos fluem sem esforço. É como dirigir no automático, né? Isso. O livro fala de estudantes que acham algumas matérias fáceis e outras difíceis. Em algumas áreas, a mente já é automática. Mas para ter força de vontade, precisamos nos desafiar, praticar a meditação ativa. Sair da zona de conforto mental, né? Sim. O poder mental vem da meditação ativa, o esforço de pensar e focar. A fraqueza mental vem da passividade. É como uma lupa concentrando os raios do sol. A atenção consciente concentra a energia mental, tornando-a mais poderosa. Uma mente concentrada é a chave para o sucesso. Quanto mais foco, mais energia, né? E como o livro resume a concentração, juntando os dois tipos de meditação? Primeiro, concentração é a atenção perfeita, direcionada para um objetivo. Segundo, concentração é consagração, dedicação total. Ele cita, faça o que fizer com toda a sua força. Uma coisa de cada vez, e bem feita. Concentração é direcionar todas as energias para um objetivo. E ele alerta. A indiferença e a falta de sinceridade enfraquecem. Mensagem poderosa. E como a gente pratica a concentração subjetiva? É um tema vasto, mas a prática leva a um poder mental incrível. Mas ele diz que cada um precisa estudar e pensar por si próprio. O aprendizado real vem de dentro, da intuição. É o se vira nos 30 da mente. Mais ou menos. Mas com algumas dicas. O primeiro ponto é a força-pensamento. Pensamentos são coisas. O pensamento é uma energia que nutre a alma. E a matéria é a concentração dessa força-pensamento. Isso vale para o universo inteiro. Como um homem pensa, assim ele é. Caramba, nossos pensamentos moldam a realidade. Sim. O corpo é uma forma-pensamento materializada. Controlando os pensamentos, a gente controla o destino e influencia os outros. Por isso, nossos pensamentos devem ser elevados. Que responsabilidade! E como os pensamentos se manifestam no mundo? É aí que entram as formas pensamento. Sim. Cada pensamento, sentimento, desejo cria essas formas pensamento que vão para o éter. E essa energia persiste, mesmo depois do pensamento original. Tipo a luz de uma estrela que já morreu. É tipo um campo de energia universal onde tudo vibra. Isso. Por isso, lugares têm atmosferas de pensamento diferentes, positivas ou negativas. E quanto mais elevado o pensamento, mais poderosa a energia. Ele até mexeu nos experimentos com fotos que mostravam essa energia. Que doido. E a aura? Eu não. A aura é um campo de força-pensamento individual. Tem vibração e cores próprias. É uma extensão das nossas energias. Um campo energético que a gente carrega. Sim. E aí entra o poder aditivo do pensamento.
Pensamentos positivos atraem positivos, aumentam a força interior e energizam os outros. Por isso é importante gerar pensamentos positivos, amorosos. O que a gente emite, a gente recebe de volta. Exato. E para controlar isso, o livro fala do controle do pensamento. Ele identifica 4 tipos de pensamentos venenosos: o medo, o ódio, os pensamentos sensuais e os egoístas. A gente precisa cortar o mal pela raiz. Difícil, né? Como a gente faz isso? Não é fácil, mas ele dá 4 regras. A primeira é quebrar hábitos ruins e criar hábitos bons com força de vontade. A segunda é buscar a companhia de pessoas sábias, o guru. A terceira é a autossugestão, mentalizar as mudanças que você quer. E a quarta é a absorção do pensamento. Meditar naquilo que você quer fortalecer. É tipo um plano de ataque contra os pensamentos ruins. Como a gente aplica essas regras? Para as regras 1 e 3, use a força de vontade para abandonar os hábitos ruins e adotar os bons. Combine isso com autossugestão. Diga para si mesmo as qualidades que você quer ter. E visualize com essas qualidades. Haja de acordo com elas. A persistência é a chave. É tipo fingir até a verdade. Sim. A regra 4, a absorção do pensamento, é encontrar um lugar calmo, relaxar, focar na mente e repetir afirmações positivas. Visualize essas ideias, abra-se para as energias positivas do éter, mude pensamentos negativos para positivos, afirme as qualidades desejadas e, o mais importante, viva esses pensamentos. Pratique todo dia, no mesmo lugar, até virar natural. Use esse poder por bem. Não, completo. E a regra 2, da adoração ao guru. O livro explica que a gente cresce absorvendo ideias. E para crescer espiritualmente, precisamos de ideais abstratos e concretos. A adoração ao guru é ter devoção por alguém que já alcançou um alto nível espiritual, como Cristo, Buda. Estudar e meditar sobre a vida deles transforma a gente. Ele define essa adoração como solidão emocional, estudo, castidade e fusão com o pessoal. É como ter um mentor espiritual, né? Sim. O guru é a chave para abrir o nosso potencial. Ele fala que a gente só consegue adorar um Deus que seja maior que a gente em evolução. E o Deus impessoal e o guru são importantes. Um das ideias, o outro exemplo. A devoção deve ser total. Interessante. E ele termina falando da obediência ao guru? Sim. Na Índia, o guru exige obediência total. A ideia é que, ao se submeter, o discípulo acessa o poder do mestre. Servir e obedecer é o caminho. E quando ele volta para o mundo, ele se surpreende com sua força, influenciando os outros. Uma jornada de autoconhecimento com a ajuda de um mestre. E chegamos ao fim da nossa imersão em A Doutrina e a Prática do Yoga. Vimos a importância da concentração, conceito de Maya, técnicas para se concentrar, a diferença entre mentação ativa e passiva, a concentração subjetiva, a força-pensamento, a aura e as regras para dominar a mente. E a mensagem é que o poder de controlar a mente está dentro da gente. Com prática, a gente pode crescer e ter insights incríveis sobre a vida. E essa conversa é só o começo da jornada. E para você que está aí do outro lado, fica a pergunta. O que você conquistaria se controlasse seus pensamentos, se usasse seu eu posso e eu vou? Pense nisso e até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.